Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Comer Saúde. Neste programa, nós discutimos estratégias para você aprender como é gostoso e prazeroso comer saudável e sem glúten. Isso é, comer tudo que você mais gosta. É aquela alimentação que você não exclui nada. Eu me chamo Bruna Pereira e hoje o tema vai ser como é simples fazer comida gostosa sem glúten. Essa é uma oportunidade para você que está cansada de comer sempre a mesma coisa. Ou também para você que ainda não descobriu como é gostoso, como pode ter várias oportunidades de alimentos gostosos sem glúten. Então, a receita de hoje vamos direto para uma delícia. É um bolo de cenoura. O bolo de cenoura, então, é claro, sem glúten e de maneira bem simples. Nós já vamos começar diretamente com ele, fazendo. Enquanto ele fica no forno, nós vamos conversando. Qualquer dúvida, podem ir mandando mensagem. Vamos iniciar sempre fazendo o processo de preparo de farinhas. Qualquer receita que nós vamos fazer vai ser com uma base de farinhas, um mix, que é chamado. Por quê? Porque na culinária, na cozinha sem glúten, quando nós substituímos a farinha de trigo, dificilmente vai ter uma única farinha que consegue dar todas as propriedades. Então, nós sempre colocamos elementos que vão nos fornecer umidade, que vão dar elasticidade, todas aquelas características da farinha de trigo, elas são colocadas com outras farinhas, geralmente um mix de farinhas. Potencializa o sabor, a textura do que uma única farinha. É possível fazer com uma única farinha? Sim, mas é muito mais gostoso e falando nutricionalmente, mais equilibrado. E a receita vai ficar então com uma textura bem parecida com a de farinha de trigo, utilizando um mix de farinhas. Vamos iniciar fazendo eles. Então, vai utilizar sempre como modo de medida xícaras, que são medidas padrões, ou colheres. Então, vamos lá. Para a receita de hoje. Depois, toda a receita, ela vai para o canal do Telegram, tá? Então, bem tranquilo. É mais importante prestar atenção no passo a passo de como fazer do que em si na anotação da receita. Essa depois você pega ela facinho. Então, vamos lá. Vamos utilizar para dar estrutura para nossa massa. Farinha de arroz. Vamos utilizar fécula de mandioca, que é o polvilho doce, que você encontra facilmente, e fécula de batata. Uma dica muito prática e simples. Todos estes produtos você encontra ele em lojas de produtos naturais. Não precisa estar correndo, vai em um lugar, vai em um mercado, vai em outro. Não, nada disso. Em um único lugar você encontra tudo. Então vai direto. Tem loja de produtos naturais em qualquer lugar. Hoje elas estão bem em cada esquina, quase, eu brinco, tem uma loja. Ou tem uma loja de produtos naturais, ou tem uma farmácia. Vamos sempre na loja de produtos naturais, né? Então, tu encontra todas essas farinhas, todos esses produtos que nós vamos utilizar, bem tranquilo. Então, vamos começar com a farinha de arroz, para dar estrutura. Uma xícara. Meia xícara de farinha de amêndoas. A farinha de amêndoas, ela é bem importante nessa receita porque ela vai ajudar com a parte da umidade. Então, Bruna, não sei se eu coloco. Segue ela bem certinho que não tem erro e ela fica muito gostosa. Então, é só seguir o passo a passo. 1/3 de xícara de fécula de batata e 1/3 de xícara de fécula de mandioca. Quando eu falo em xícaras, essas xícaras que são medidas padrões, você sempre vai utilizar ela nivelada.
uma dica para acertar suas receitas, para não ter o erro de errar na parte de medida, é sempre medida nivelada. Não é aquela medida que faz aquele morrinho, sabe aquela colher generosa, aquela colher de mãe, assim, que ela é bem cheia? Não. Nesse caso, são sempre medidas niveladas. Vai garantir, então, a qualidade e que ele siga na consistência, a receita dê certo como ela tem que ser. Pronto, primeira parte feita, que é o mix de farinha, que vai ser a base, então, da receita. Utiliza o fouet ou uma colher para mexer e deixar separado. É bem importante misturar bem, porque depois toda a outra parte vai ser batida no liquidificador e só vai ser acrescentada diretamente na farinha. Primeiro passo, iniciou a receita, iniciou a preparação, já liga o forno. Já coloquei aquecer 180 graus, enquanto vai preparando ele vai aquecendo. Agora tá uma mistura homogênea, tá uma mistura de farinhas que parece uma única farinha. Você olha, ela consegue observar que está bem misturado, as féculas, a farinha de arroz, de amêndoas, todas elas estão bem. Reserva, separa, vamos para outra parte. Então agora vamos para a parte do liquidificador. Então a gente vai colocar a cenoura, o óleo, os ovos e o açúcar, tudo diretamente no liquidificador. Que eu já vou dar uma dica, uma técnica que as receitas de bolo de cenoura dão errado. É o tamanho da cenoura. Quem que nunca ouviu aquele lá? Não, é 3 cenouras. Porém, tem, como tudo, né, um detalhe. Tá, qual é o tamanho da tua cenoura? Qual é o tamanho da minha cenoura? Qual é o tamanho... Influencia por quê? Porque conforme o tamanho da cenoura, é maior a quantidade de líquidos, aquele bolo sola, batuma, fica ruim, não cresce. Um monte de coisa acontece. Então, padroniza com peso. Eu vou te dar um limite, uma fração, nós vamos utilizar 280 gramas de cenoura. Ah, Bruna, eu pesei e chegou a 290, 292, até 300 gramas, perfeito, dá certo. Então, você deixa de 280 a 300 gramas de cenoura. Assim, não vai ter erro por causa da cenoura. Se é aquela cenoura gigante ou aquela cenoura muito pequenininha, né? E o bolo também dá errado. Então, vamos lá. Coloca no líquido a cenoura. Já vou colocar o óleo de coco. Meia xícara de óleo de coco. E 3 ovos. Pronto, coloca a bater para depois acrescentar o açúcar. É para começar a triturar a cenoura, bem rapidinho, já dá para acrescentar o açúcar. Já vou deixar separado, 1 xícara de açúcar também. O açúcar, ele pode ser o demerara, pode ser açúcar de coco, pode ser o açúcar mascavo, enfim, qualquer... Bateu, viu? Bem rapidinho, só para triturar a cenoura, ela não ficar com o liquidificador remando, 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 sem conseguir bater, já pode acrescentar o açúcar. Agora sim, agora bate bem até desmanchar tudo. Pronto, misturou bem. Ela fica... Deixa eu pegar aqui para mostrar. Olha, ela fica bem líquida a massa. Não fica pedacinho de cenoura, nada. É isso mesmo.
Nós já vamos misturar aqui, enquanto isso, já deixa a forma pronta, a forma untada. Então, porque uma vez que se coloca o fermento, é a última coisa, é o último processo, ele tem que estar com tudo pronto para entrar dentro do forno. Não tem o tempo de ficar esperando, porque o fermento ele começa a agir. Então, colocou o fermento, já deixa tudo preparado para só colocar no forno. Então, vamos lá. Olha que legal, tu não vai desperdiçar óleo de coco, tu não vai perder ingrediente, né? Ou óleo de coco, ou manteiga ghee, que tu usa para utilizar na untagem da forma. Usa um pincel de silicone, porque adere muito pouco óleo nele, tudo que você coloca é utilizado para untar e você não desperdiça. Por que eu digo desperdiçar? Porque quando você unta com papel toalha, tem a absorção do papel para depois untar a forma. E corre o risco ainda de não ficar bem untado e o bolo ficar grudado e quebrar tudo, né? Então, assim, é uma ótima maneira de untar. Cuida para untar essa partezinha. E agora com farinha de arroz, unta a forma. Duas colheres de sopa de farinha de arroz já conseguem untar bem a forma. Olha só, é bem importante que ela fique muito bem untada, muito bem enfarinhada, para facilitar depois, para o bolo ficar bem lindo e não quebrar. Então tá pronta, deixa ela aqui separadinha. Agora é só acrescentar. Então toda a parte do líquido, da cenoura, dos ovos, na massa, na farinha, nas farinhas, né, no mix. Então é bem simples, só colocar e mexer com o fouet mesmo, não precisa de batedeira, não precisa de nada. Ó, vou colocando aos pouquinhos e mexendo. Ah, sim, né? Por que que eu usei duas formas? Que eu esqueci de falar, muito importante. Porque eu gosto de fazer dois bolos menores, dois bolos redondos assim, pequenininhos. Se você quiser fazer numa forma grande, retangular, de 28 centímetros, bem tranquilo. Essa receita ou vai te render um bolo grande, então, na forma retangular, ou você consegue fazer dois pequenos. Que não são tão pequenos assim, né? A forma de 16. Ai, Bruna, eu não tenho. Eu vou colocar tudo farinha de arroz. Vai dar certo? Não, não vai dar certo. Tu precisa de um mix de farinhas para conseguir dar, então, todas essas características, essa estrutura para o bolo, tá? Então, não faz isso porque vai dar errado. Deixa eu colocar ali. Agora, uma colher de sopa de fermento químico para bolo, ou 10 gramas, se quiseres pesar, e mexe com a colher mesmo, para misturar ele com a massa. E é o último passo, é o último processo, é o fermento. Então, divide a massa na forma, olha a textura, a consistência que ela fica mais para líquida do que para pastosa, tá? Uma espátula para raspar bem, tirar todo ele. E está pronto. Agora leva para o forno, já pré-aquecido, e espera então. Ele vai demorar mais ou menos 20, 25 minutinhos. O que vai depender? Ah, vai depender do forno elétrico, do forno a gás, mas
no geral, é esse o tempo. Ele oscila um pouquinho, mas não é muito. Deixa eu só limpar aqui. Porque eu não consigo untar assim, deixar tudo limpinho, tudo arrumadinho. Eu acho coisa mais linda quando eu vejo assim, ai, trabalha tudo arrumadinho, tudo... Eu faço com farinha. Pronto. Deixa eu pegar o pano. Unta a forma, unta a barriga, unta tudo. Vai farinha por tudo. Pronto. Enquanto ele fica assando, eu vou papeando, vou conversando com vocês. Por quê? Porque tem muitas coisas para falar, né? Eu não quero que pense assim, Bruna, comer saudável se resume só em emagrecer. Só come saudável aquelas pessoas que querem ficar de dieta, que a famosa história, né, do frango com a batata doce, que querem aquelas que escutam, receita saudável, aquilo na internet vem muito. Emagreça 5 quilos tomando suco de couve, que isso é comer saudável, que isso é buscar por receitas sem glúten, que vão te trazer saúde. Muito pelo contrário, né? A alimentação sem glúten, a alimentação saudável, eu falo que vai muito além, que é um estilo de vida. É um estilo de vida, por quê? Porque você vai introduzindo hábitos saudáveis. Você começa ou de uma vez só e muda tudo. Não, a partir de hoje eu vou mudar, eu vou fazer diferente. Ou você vai introduzindo hábitos que vão te levar a uma vida saudável. Então, o que é ter um hábito saudável, tirar o glúten da sua alimentação, do seu dia a dia, né, das suas refeições? É buscar por inúmeros benefícios que uma alimentação sem glúten pode te proporcionar. Poderia falar, por exemplo, de benefícios de qualidade para a saúde. Por exemplo, no meu caso, que foi devido a algo que eu já tinha para controle de doença, que foi do hipotireoidismo. Mas também, muitas pessoas utilizam ele como controle da medicação, por exemplo. Eu excluí o glúten, logo eu tinha problemas de colesterol, de diabetes, enfim, e vai diminuindo. Acontece muitos casos de pessoas que mudando a alimentação, mudando o estilo de vida, deixou de ter doenças. Não é um nem dois. Eu, na faculdade, tinha uma colega que ela tinha o colesterol super alto e tomava medicação para isso. Pois bem, né? E super nova. E depois foi passando, ela foi buscando por uma vida mais saudável. Ela foi mudando o estilo, como ela levava, como ela então vivia. Chegou um ponto que os exames dela ficou tão controlado, ficou tudo tão certinho, que ela deixou de tomar medicação, não foi mais necessário fazer o uso. Então sim, tem muitas pessoas que excluem, que acabam se beneficiando de inúmeras maneiras com não consumir glúten. Eu sempre brinco que o fato de emagrecer é bônus, né? É brinde. Tu acaba emagrecendo, mas por ter buscado uma qualidade de vida melhor, por ter consumido alimentos mais saudáveis. Geralmente, o que é os alimentos que nos engordam, que nos inflamam, que nos deixam inchada? São alimentos provenientes do trigo, né? Mas com muito carboidrato, Então, é aquele pão, é aquele sonho, é aquela pizza. Muitos alimentos que te fazem mal, que te fazem... Logo, tu trocando eles, tu substituindo por uma alimentação sem glúten, de brinde tu emagrece, de bônus. Mas o fato não é esse, né? Não é... Poderia aqui ficar falando horas. Isso são consequências de você excluir ele da sua dieta. São benefícios de você deixar de consumir o glúten. Eu vou te contar como foi comigo, né? Quando eu parei de comer glúten, foi de repente.
Eu tive hipotireoidismo pós-parto, eu recebi a notícia assim, um dos fatores que influencia é o glúten, corta o glúten. Ok, vamos cortar o glúten. Só que daí o que vem na cabeça? Para mim e para a maioria das pessoas que excluem o glúten da alimentação, né? E agora, eu não posso comer nada. Eu não tenho nada para comer. Quando isso acontece de tirar o glúten, é bem normal que tu pense assim, poxa vida, agora eu vou ter que deixar de comer tudo que eu mais gosto. Se me dissesse, naquela época que eu tive muitas dificuldades, tá? Eu pensava assim, além de não saber o que comer, assim, de não ter aquela ideia de... A primeira coisa que a gente imagina, eu não posso comer mais nada. E logo depois eu não sei o que fazer. São os dois pontos. E daí, poxa vida, eu não sei o que comer, eu não vou poder comer mais nada, eu não conheço os ingredientes, eu não sei como preparar, porque não é igual, não é só pegar aquela receita que vai dar certo, não é só substituir um por um, né? Uma xícara de farinha de trigo por uma de farinha de arroz que vai dar certo. Isso não funciona. E para mim foi um pesadelo. Eu pensava, poxa vida, e agora? Além de não poder comer, também não sei fazer. Então tá, vamos lá, né? Se me falassem, não, é possível, Bruna, tu vai continuar podendo comer a pizza, tu vai continuar podendo comer o pastel, o bolo, eu iria falar assim, isso tá bom demais para ser verdade, né? Como assim que eu vou poder comer tudo que é gostoso, tudo que eu mais gosto de comer e continuar em busca, então, de uma alimentação sem glúten e saudável? O fato é que sim, é possível. Foi o que eu fui fazendo, então. Eu peguei e fui modificando a minha alimentação e vendo que eu não precisava excluir esse monte de alimentos, esse monte de coisas que eu gostava de comer e gosto até hoje. Então, tudo é possível, pode comer sim. Simone perguntou se pode usar guaraná em pó na alimentação saudável. Sim, eu até consumo ele no shot. De vez em quando, nas manhãs, ele é ótimo, ótimo, ótimo. Tem vários benefícios. Então, coloca ele, introduz em shots, introduz ao longo, ou pode fazer dentro de um suco. O que na alimentação saudável nós excluímos sempre são os alérgenos. O que são esses alimentos, né? Que nos causam intoxicação, que nos inflamam, que desencadeia processos alérgicos ao nosso organismo. E isso é para mim, é para ti, é para a maioria das pessoas. Só que o que acontece, elas desconhecem e não associam que é uma coisa à outra. Por muito tempo eu tive enxaqueca e eu não associava, eu não entendia que o comer o glúten, que era algo que me fazia mal, ia desencadear, além de sintomas que eram mais perceptíveis, a dor de cabeça. Eu não conseguia fazer essa ligação e ver, poxa vida, a minha dor de cabeça vem do glúten. Então, essa alimentação saudável, ela exclui o quê? Exclui laticínios, exclui o glúten e exclui geralmente açúcar refinado, aquele que não vai ter nenhum benefício. O glúten, ele inflama a parte de intestino, ele vai causar várias reações alérgicas. Quando você não consome, que você vê quantos benefícios tem, eu sempre digo, é um caminho sem volta. Que você vê que não é normal acordar com aquela barriga inchada, comer algo que te estufa, que te faz mal, que te deixa com aquela sensação de pesada, sabe? É maravilhoso. Eu falo que quando a gente come algo que é fora, assim, e sente, não, ou por não saber, ou por teve aquele dia que não encontrou, foi comer, por exemplo, quando foi? Eu acho que nós tínhamos ido viajar. E a gente foi no restaurante e não tinha muitas opções assim que agradassem a todos e que nós pudéssemos comer. Aquela alimentação inclusiva, né? Que todos sintam prazer em comer, algo gostoso. Só que depois dá um peso, uma sensação de mal-estar. Era alguma coisa em molho que tinham colocado. Geralmente eles colocam trigo, né? Eles falam que não colocam, mas enfim, acaba indo. Só que depois que você
pesa, dá uma sensação, tu sente, é uma linha bem rápida, tu sente aquele desconforto, aquela sensação de estufamento, de inchaço, tu já começa, foi o que eu comi. Só que isso vai um tempo, isso tu vai aos poucos. Por quê? Quando a gente pensa, né, igual eu, quando fui comer fora, que não tinha muita coisa, não tinha muitas opções, muita variedade, isso acontece bastante. É o quê? É você sempre associar ao frango com a batata doce. Você vai me escutar falando muito no frango com a batata doce. Porque eu não gosto de frango com a batata doce? Não, de maneira alguma, eu adoro. Mas quem nunca comeu aquela famosa receita fit, que é a coxinha de frango com a batata doce? Tu faz a massa de batata doce, coloca o recheio de frango, faz a coxinha e coloca sal. É um clássico, né? Ah, quer comer saudável, acha que é comer o frango com a batata doce. Realmente é uma ótima combinação de proteína com carboidrato. O fato tu come um dia, come dois, a coxinha, tu pode mudar o tempero, mas comer todo dia frango com batata doce, ninguém merece. Vai chegar nem um mês, né? Vai chegar um mês, assim, muito. Você não quer ver frango com batata doce na frente. E isso, quando você pensa numa alimentação saudável, já associa. Ah, não. Eu vou ter que passar comendo frango com batata doce todos os dias. Não, longe disso. Eu te ensino, eu te mostro como é possível não ficar refém de comer o frango com a batata doce. Você vai utilizar ele nas preparações, nas receitas, porque tu consegue fazer inúmeras receitas com frango e batata doce. Consegue fazer esfirra, consegue fazer pastel, utilizando esses mesmos ingredientes que são bons, que são saudáveis, mas em várias preparações gostosas. O que mais importa para mim é juntar os dois elementos. Tem que ter muito sabor, tem que ser algo apetitoso. Sabe aquele alimento, eu sempre vou te dar o exemplo de vitrine de padaria. Aquela vitrine que tu olha assim e dá vontade de comer o bolo, dá vontade de comer aquelas rosquinhas, dá vontade de comer aquela quiche, porque realmente tem produtos que são muito lindos, que brilham os olhos. Então, você tem que ter essa mesma sensação. Tem que ser gostoso, tem que brilhar os olhos, tem que te dar o desejo de comer e tem que ter alimentos, tem que ter ingredientes que nutra o corpo, que sejam saudáveis, que vão te trazer benefícios. Para ser algo bom e saudável, dá para comer tudo. Dá para comer a pizza, dá para comer o pastel, dá para comer o bolo saudável. Tudo isso é possível dentro de uma alimentação sem glúten, tá? Não tem que comer todo dia o frango com a batata doce. Eu até falo, quem me vê falando do frango com a batata doce pensa, né? A Bruna detesta. Não, pelo contrário, eu gosto. Só que quando tu fala, é comida sem glúten, lá vem aquela comida sem gosto, né? Ah, não. Isso não é para mim, não é gostoso. E te mostro que sim. Ela é muito gostosa, ela é muito saborosa e não te prejudica. Então vai ser algo que você vai estar colocando saúde dentro do seu corpo e te fazendo sentir prazer em comer. Algo bom, algo gostoso. Sabe que um dos maiores prazeres que eu tive em poder comer foi comer a pizza, foi comer uma pizza em família. Porque quando você imagina assim, não, é uma pizza sem glúten. Ah, não, ela não vai ter a mesma crocância, as crianças não vão poder comer. Sempre imagina que dentro da família é algo que é uma alimentação só para você, né? Ah, eu vou fazer isso para mim e vou fazer isso para o restante da família. Isso é muito chato. Isso eu acho que é uma das piores sensações, é ter que ficar separando, ter que ficar. Pouco bom é você sentar para comer aquela pizza gostosa que as pessoas não dizem que não tem glúten. Se você não fala, passa batido, porque é muito melhor do que muita pizza com glúten. Então, que todos comam saborosa, que saboreiem, que sintam prazer em comer e nem sequer diga que tem glúten.
Todos, quando eu digo, são as crianças também, tá? Porque, adulto experimenta, mas criança, olha, eu quando quero dar alguma coisa para experimentar, para saber, realmente tá bom, eu entrego para Sofia. A Sofia, a minha filha, é quase como o meu guia. Por quê? Porque ela já era criança, ela já era grande quando eu larguei, ela tinha 8 anos quando eu aboli o glúten, que eu tirei da dieta, da vida, enfim, não comi mais nada com glúten. E ela veio de uma rotina que tinha o pão cacetinho, tinha vários alimentos, cacetinho aqui no sul, né? O pão francês, na maioria dos estados, que é tradicional, que comia tudo que não fazia muito bem, né? Mas enfim, quando eu fui introduzindo esses alimentos para ela foi adaptando o paladar dela e ela foi meu guia, minha referência. Não, isso tá bom. Tanto que hoje ela faz bolo, ela faz um monte de preparações práticas, assim, de café da manhã, que é só colocar no micro-ondas ou na frigideira. Papum, que ela come. Por quê? Porque é bom. Se fosse ruim, criança, olha, dificilmente vai te falar, não, ou vai comer mesmo não gostando. Não, eles são muito honestos. Então, se fosse ruim, não comia. Quando eu quero experimentar algo novo, experimenta, ela vai lá, esse ficou bom. Eu faço para ela coxinha, empadinha, pastel, que ela nem imaginava antes que poderia. Não, eu vou comer isso dentro de algo que já comia com glúten, né? Então exclui completamente e fica tão saboroso quanto, ou até mais, porque quando a gente foi viajar, ela pegou uma empada. Nós passamos para tomar café e ela, eu vou pegar essa empadinha, porque ela era muito parecida com as que eu faço para ela. E quando ela foi comer a empada, ela deu uma mordida. Ela, não tá legal. E deixou. Tu vai adaptando, tu vai criando esse novo hábito e realmente tu passa a não gostar mais de tudo. Tu vai passar a gostar do que realmente é bom, do que é gostoso. Eu vou ver se ele já tá pronto, porque ele tem 2 pontos que você tem que cuidar. Ele cresce. Ele cresce, sobe, fica aquele bolo bem lindo, mas não abre o forno. Tanto que eu não furei, eu não fiz nada. Eu só olhei ele tá quase pronto. Ele começa a sair aquele cheirinho de bolo, sabe, pela casa, que já lembra café. Ele tá quase pronto. Então, tu deixa mais uns minutinhos, que é o tempo que ele assa bem. Daí ele descola da borda. Só cuida. Se ele tiver crescendo e você abrir o forno, ele vai baixar. Então, só abre se tiver a segurança que ele vai estar pronto. Eu deixei aqui pronto para colocar uma cobertura nele, deliciosa. Quem viu, tem a receita lá no Rios do brigadeiro vegano. Então, esse brigadeiro, ele vai complementar o bolo de cenoura, porque um dos clássicos, um dos maiores clássicos, é o bolo de cenoura com chocolate, né? Só que daí você pensa que você pode fazer esse bolo, esse café da tarde, esse lanche, que as crianças também gostam de comer. E você vai estar oferecendo para eles um alimento que tem muitos nutrientes, que tem muitos ingredientes bons. Então, é uma opção de troca, né? Excelente. Por que eu gosto muito da farinha de amêndoas? Porque as crianças, a Sofia, o Arthur, eles não têm o hábito de consumir oleaginosas pura. Uma castanha, um avelã, a própria amêndoas, eles não consomem. Então, o que nós fazemos aqui em casa? A gente coloca ele dentro da alimentação. Coloca, então, a farinha de amêndoas, dá para fazer inúmeros bolos, inúmeros pratos, inúmeras variedades
com esses nutrientes, com essas farinhas, e você vai dar todos estes dentro de um único, que é um bolo, por exemplo. E esse brigadeiro vegano, ele é muito simples de fazer. Eu vou falar ele rapidinho, assim, corrido, porque ele é uma opção. Tu pode colocar também só o chocolate, pode deixar só o bolo de cenoura para quem gosta, pode ser qualquer uma delas. Esse, ele é feito com leite de coco. Então, você coloca 750 ml de leite de coco, dá para os 2 bolos. Coloca ele, agora me fugiu da memória, 50 gramas de cacau, 150 gramas de chocolate meio amargo, chocolate acima de 70%, chocolate bom, e 80 gramas de açúcar, açúcar demerara ou açúcar... O pessoal da low carb, né, pode colocar xilitol, eritritol, enfim, pode colocar. Coloca na panela, só deixa o chocolate por último e mexe, 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 igual ponto de brigadeiro. Então você fez uma substituição bem prática com ingredientes bons, que realmente são saudáveis. Isso consumido dentro de uma quantidade pequena, né? Tu vai fazer um lanche, tu vai fazer... Não come o bolo inteiro. E às vezes dá vontade, tá? Se segura. Tem um bolo de cenoura que eu gosto muito de fazer, que a vontade é, quando sai do forno, já comeu o bolo todo. Então, por mais que dê vontade, vai ser um pedaço. Não, pode comer mais. A cenoura, deixa eu falar um detalhe bem legal e bem importante quando você pode utilizar dentro das suas receitas. O bolo de cenoura, quando você for fazer ele, que for cenouras orgânicas, você não precisa tirar casca. Você pode então utilizar elas com casca. Só tira o talinho, a parte de cima, lava bem, higieniza bem ela e pode triturar com a casca. A casca da cenoura é muito fininha e é fibra, não tem problema algum. E é mais prático. Fica delicioso, já testei, aprovadíssimo. O que eu quero te mostrar é como é simples, como é prático e você pode introduzir dentro do que você já consome, sem deixar de consumir nada que gosta. Então, eu vou fazer um bolo para um café da tarde. É possível fazer um bolo saudável, sem glúten e gostoso. Sempre trocando, então, os ingredientes. Quando eu falo que é possível, faz. Depois você me conta qual é o sabor. Passa batido, muito melhor do que bolo com glúten. Já vou tirar. Ó. Fura, sai limpinho, está pronto. Olha que lindo que ele fica. Eu dou uma batidinha para ele soltar mais fácil. Que eu já vou desenformar ele quente, para nós já colocarmos a cobertura. Agora. Eu vou pegar um outro prato, porque eu quero deixar ele com essa parte de cima. Então, eu vou desenformar ele aqui para depois virar. Viu que ele descola inteirinho, ele solta bem fácil. Eu fiz arte. Olha o que eu fiz. Cuidado,
porque ele quente, igual eu tirei agora, ele pode grudar um pouquinho, porque ele fica um bolo bem molhadinho. Mas tudo certo. Vai caber mais. Olha. Olha a textura desse brigadeiro. Esse daqui é aquele bolo que a gente dá a desculpa das crianças, né? Porque, na verdade, ele fica tão lindo e gostoso que a desculpa é: vou fazer um bolinho de tarde para as crianças. Mas, no fim, todos comem. Eu vou cortar ele para mostrar que ele fica muito fofinho. Olha só. Olha a fofurice. Vamos ver. Muito, muito, muito molhadinho. A cobertura de brigadeiro é fantástica. Então, vou deixar ele aqui do lado. Então, faz ele e depois me conta, porque eu tenho certeza que você vai adorar. E me diz depois o que achou. Esse foi mais um episódio do programa Comer Saúde. Amanhã já tem outro tema. Beijos!